Gente, já demos boa tarde, né? E associe-se, né? Sociedade Científica, como diz a nossa querida diretora, agradecer a vocês. Nós temos a honra de apresentar um dos poetas mais queridos e amados do círculo de poesia de poetas cariocas, né? Então, Tanucy Cardoso, carioca de signo de peixe, nascido de 25 de janeiro de 1946. Desculpe, aqui eu tinha que te caguetar. Ele me deu, deixa eu contar, senão. Ele me deu um parcelito, ele mandou. Desculpe, aqui é sentir mesmo, vou jogar por fora. Então eu fiz um apanhado, uma pesquisa, né? Parabéns, cara, foi loucura para fazer esse resumo. Não, já estava preocupado de você ler aquilo tudo. Não, a tua vida é muito rica, cara, parabéns mesmo. Tudo. Então signo de peixe, nascido em fevereiro de 1946, né? Aqui no Rio de Janeiro, funcionário público, aposentado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, escrivão, formado em jornalismo e em direito, trabalhou como repórter na rádio JB, né? E como também no jornal O Fluminense de Niterói. Né? Cara, tu foi longe. Poeta, fui fazendo resumo. É poeta, crítico, contista e letrista da MPB. Né? Tanucy Cardoso é licenciado em inglês pela British Brazilian Course e sobrevivia dando aulas, dando aulas particulares de português, francês e inglês. Além de ter seu nome, né, revelado na Enciclopédia da Literatura Brasileira e no dicionário Ricardo Cravo Albim, né, Cravo Albim de Música Popular Brasileira. Tanucy Cardoso tem poemas publicados na Argentina, Chile, Colômbia, Espanha, Estados Unidos, França, Itália, Japão, México, Portugal, Peru, Uruguai e Romênia. E suas obras foram traduzidas para o inglês, francês, espanhol, italiano e russo. Tanucy Cardoso, lembrando, daqui a pouco conta da tua viagem, foi fenomenal, parênteses. Foi fenomenal a tua viagem, né? Teremos novidades daqui a pouco. Tanucy tem, com seu poema Substantivo, ele foi estudado, ele está contido no livro Gramática Contemporânea da Língua Portuguesa. Né? O seu poema, esse livro é de José de Nicola, né? E Ulisses de Infante, da editora Epsilone, de São Paulo, logicamente, como também sua obra está na gramática da língua portuguesa, Novas Palavras do Ensino Médio, da Emília Amaral e outros, pela editora FTD de São Paulo. E também em uma gramática de aprendizagem de português para japonês. Eu soube há pouco tempo. Mandaram um e-mail para mim, uma pessoa que eu nem conheço, dizendo que uma amiga estava com um livro de aprendizado de português para japonês no Japão, e o poema de substantivo estava na gramática. Eu falei, nem eu sabia. Obrigado no Japão, imagina sobre aquele... E tem 3 gramáticas. E prefaciou, Tanucy Cardoso prefaciou diversas obras de autores contemporâneos e está incluindo em dezenas de antologias de poesia nacionais e internacionais. O seu poema Miragem foi publicado em cartão telefônico da Telemar, né? Numa tiragem de 200 mil exemplares. Legal, o orelhão subiu, né? Essa ideia foi legal. Isso. Ele tem poemas gravados em alguns CDs, bem como vídeos de poesia e música. Né? Tanucy Cardoso publicou 12 livros de poemas, entre eles Viagem, estão todos aqui, tá ok? Depois, se vocês quiserem adquirir, daqui, um é meu aqui, o último não tem não. Ele está aí. 12 poemas, incluindo Viagem em torno com o prefácio Salgado do Maranhão,
Viagem em torno recebeu o prêmio da ALAP de Cultura ano 2000 e foi otorgado pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro e pela Academia de Letras e Artes de Paranapuã, ALAP. A mesma obra obteve ainda o Prêmio Capital Nacional 2000, Poeta do Ano. A organização foi no jornal O Capital de Aracaju, Sergipe, e editado pela escritora Ilma Fontes. Exercício do Olhar, editora Five Star, no Rio de Janeiro, com a apresentação de Gilberto Mendonça, Télio e Luiz Horácio Rodrigues. Essa obra de Tanúcio foi lançada primeiramente na cidade do México, a convite do segundo Festival Latino-Americano de Poesia, ser, enfim, uma palavra, depois, mais assunto para você conversar conosco. E o livro, Exercício do Olhar, foi ainda eleito o melhor livro de poesia no ano 2006 pelo Congresso Latino-Americano de Literatura em São Francisco de Itabapoana, Rio de Janeiro. Del Aprendizagem, Del Ai. Esses são os títulos dos livros aí, né? Que pela editora que ele lançou. Esse Del Aprendizagem, Del Ai, né? É da editora Five Star, do Rio de Janeiro, no ano 2006, coletânea bilíngue, português e espanhol, com uma seleção de poemas, tradução para castelhano, e os prólogos do poeta chileno Léo Lobos, bem como a poeta mexicana Ángela Santaolalla, né? O livro foi lançado primeiramente no Peru, no Festival Internacional de Poesia de Bamba Marca e posteriormente na cidade do México, a convite da Coordenação Nacional de Literatura do Instituto Nacional de Belas Artes da Universidade Nacional do México. E também o Tanúcio Cardoso está nesse livro, 50 poemas escolhidos pelo autor da edição Galo Branco, do nosso amigo lá, né? Galo Branco do Rio de Janeiro, em 2009. E, portanto, em 2014, essa obra recebe a segunda edição virtual pela editora Fênix, por incentivo de Carmen Vasconcelos, Henrique Lacerda, Ramalho, em Oliveiras. Eu estive em Portugal. Os organizadores do evento, o leitor, teve feito no Centro Cultural da Justiça Federal, o leitor, né? Esse evento foi no Centro de Justiça Federal aqui no Rio de Janeiro, onde incluiriam essa obra entre as 25 mais obrigatórias como sugestão de lei. Teve um susto quando isso aconteceu. Eles se reuniram e acharam, né, que a obra deveria estar incluída com os 25 obras obrigatórias para leitura, com gente, Ivan Junqueira e o Ritmo, uma opção de gente. Botaram o meu livro lá com os 25, para caramba. Caramba não, tu vai até humilde, né? Mário Quintana acertou isso ali. Em 2013, seu livro Teias, pela editora Costela Felina de Santos, foi vencedor do segundo Prêmio Literário Narciso de Andrade. Onde foi? São Paulo. São Paulo também, né? Prêmio. Seu livro mais recente, Eu e Outras Consequências, da editora Penalux de São Paulo, tem a apresentação de Afonso Romano de Santana, Astrid Cabral, Ricardo Alfaia, e acaba de receber o prêmio Manuel Bandeira de também da União Brasileira de Escritores. Tanúcio Cardoso ganhou vários prêmios literários, nacionais e internacionais. Foi agraciado com o troféu Márcio Carvalho na 11º Festival Carioca de Poesia, organizado pelo Grupo Poesia Simplesmente. Recebeu uma homenagem ao centenário de Miguel Torga, diploma de medalha de honra, otorgado pela Elos Clube de Leira, Portugal também, e pela ALAP. Em 2008 foi distinguido
com a medalha Jorge Amado dentro da comemoração do Jubileu de Ouro da União Brasileira de Escritores do Rio de Janeiro, UB. É homenageado do PEN Clube e soldado como poeta e escritor, poeta e escritora Carmen Moreno, a irmã dele, para acrescentar, será futuramente será uma das nossas convidadas. Que bom, bom, pode ir, você tem que agradecer aqui. Carmen Moreno com um artigo Fragmentos Humanos e do Místico em Tanúcio Cardoso. Acabou de fazer um documentário de 20 minutos também sobre isso também. Em 2012 apresentou um monólogo poético musical de sua autoria, Eu e Outras Consequências, a convite do Congresso Brasileiro de Poesia em Bento Gonçalves. Concede entrevista ao vivo por telefone diretamente da Alemanha, com a tradução simultânea para o alemão. A entrevista foi para a Tânia Gabriele Pollmann. Um negócio assim, né? Porque com PH aqui. Coisa assim. Tem um PH aqui que é bicho pega. Em Berlim, Alemanha, em 2015. Foi o poeta homenageado nos 25 anos do Congresso Brasileiro de Poesia em Bento Gonçalves, do Rio de Janeiro, onde apresentou um monólogo poético de sua autoria, Discurso Fragmentado de um Homem Fragmentado, com a participação do ator e poeta Jorge Ventura. No ano passado, foi o poeta homenageado num evento Ocupação Poética, organizado estivemos lá, pelo poeta Paulo Sabino, no Teatro Cândido Mendes, em Ipanema. E agora, em setembro deste ano, em 2009, foi o poeta brasileiro convidado pela Universidade Católica de La Santíssima Concepción, no Chile, no Chile, a partir do quinto. A partir de 5, entre cultura, né? Encontro Internacional de Escritores de El Bio, junto ao representante de Peru, Argentina, México, Bolívia, Costa Rica, Colômbia e Chile. Ainda em setembro, a convite da União Brasileira... Saiu de lá 3 dias antes de estourar essa confusão no Chile. Estava tendo a primeira passeata. Pô, cara... Quase que eu fico preso. Pô, preso mesmo. Ficou preso no Chile. Quem tiver, que os turistas ficaram, nem sei se pegaram lá, foram 40 estações de metrô queimadas, dali tinha como voltar. Vamos lá. E ainda em setembro, a convite da União foi, apresentou a palestra 2 mais 2 de Alfonso Romano Santana, Gilberto Mendonça Teg, Astrid Cabral e Olga Savari. A poesia do humano. A poeta Tanúcio Cardoso pertence ao PEN Clube do Brasil, a União Brasileira de Escritores, UB, e como também a Associação de Poetas, Associação Profissional de Poetas do Estado do Rio de Janeiro, a PPR, e é presidente do Sindicato de Escritores. Não fui. Sei. Perdão, negócio de e foi ex-presidente do Sindicato de Escritores do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro. Agora, então, para encerrar, esse é o nosso poeta Tanúcio Cardoso, esse é o nosso poeta público convidado, que é onde ele costuma dizer que a poesia e a música o acompanham desde que nasceu. E aí diz que tudo isso é influência de seu pai, que gostava muito de cantar. E cantar como também ela era um exímio bailarino de tango, premiado de tango. E sabia de tango, isso vai contar depois. E sabia de cor. Poemas de Castro Alves, Olavo Bilac, Raimundo Corrêa, entre outros. E gostava de recitá-los em festa. Olha quem ele puxou, né? Em festa, tudo isso.
E com certeza o gosto pela poesia veio dele, né, do pai dele, mas como também, eu também fui fanático da cidade, Tanucci foi ou é um fervoroso adepto ao gibi, e como também o leitor de Monteiro Lobato, e ouvia muito rádio, e tudo isso que formou a sua base educacional e cultural. Então, com vocês, Tanucci Cardoso! Boa tarde. Vocês não tem nem como chegar para aqui. Não tem, não. Boa tarde, eu agradeço muito a presença de todos. É muito bom saber quando a poesia, né, une corações, que é para isso que ela foi feita, né, como ponte para o coração do outro, senão não teria nenhum sentido. É muito bom, não só pela poesia, como pelo amor e a amizade que une muito a gente. Enfim, quer que eu diga o quê? O que nós queremos é que você, aqui é a Sociedade da Ciência e do Científico, né? Então o nosso foco aqui é o sentimento que causa, como ele se expressa culturalmente, né? A poesia é uma delas, né? Então nós gostaríamos que você falasse como é que brotam as coisas em vocês, como é que brota a poesia, né? Como é que é a sua sensação, o sentimento, né? E fala sobre você do jeito que você mais lhe convier. A questão do sentir, né, tem a ver com sentimento. A base do sentir é a chegar aos nossos sentidos, todos os sentidos. Os quatro sentidos. Visão, o olfato, enfim, os quatro sentidos. E a poesia nada mais é do que elaboração dos sentidos, né? A poesia fala dos sentimentos. Então, todo poeta tem esse sentido. E o que o poeta faz? Transformar esses sentidos em palavras. Essa é a questão do poeta, transformar os nossos sentimentos em palavras. Parece fácil, mas eu costumo dizer que a poesia está em tudo, está no ar. A poesia pertence ao verbo ver, observar, a poesia. Observar, ver, né? Olhar. Mas o poema só pertence ao poeta, porque ao poeta não só cabe esses verbos, ver, olhar, observar, como o verbo fazer, trabalhar, ler, ouvir o outro, né? Entender o outro, elaborar todos os sentidos no papel, no palavra. Então a poesia pode ser de todos, de tudo, como um Deus, né? Aberto e sentidos por todos. Mas só o poema pertence ao poeta, que é o poeta, porque o poema é do verbo fazer, escrever, não só ver, né? Como a gente vê, olha, mas o poeta vai transformar toda essa realidade que a gente está vendo, né? E às vezes é do caos que vem essa coisa toda dentro da gente, né, Thaís? É do caos que a gente vai inverter essa realidade. Por que o Quintana fala tão bem de coisas tão simples que a gente pode dizer? Mas nem todo mundo escreveu o que ele escreveu. Apesar de todos nós sentirmos tudo isso. A gente diz assim, caramba, não é isso mesmo? Mas ele escreveu, porque ele trabalhou, ele elaborou esse pensamento, esse ver, esse olhar e esse observar. Né? Então o poeta é um trabalhador, não é? A gente ouve muito, eu também escrevo, eu sou poeta. Mas tem que estudar, tem que exercitar, tem que reescrever, reorganizar, rasgar, né? Até chegar e sintetizar, como tão bem Quintana faz, né? Porque às vezes as pessoas repetem dentro do poema
a mesma ideia já escrita antes. Então a gente tem que estar sempre elaborando, vendo se aquilo já não está escrito, se não é demais o que está escrito. Às vezes a gente adora um verso, você sabe, né, Turico? A gente adora um verso, e aquele verso está totalmente fora de contexto, só é bonito. Né? Esse verso é lindo, não tem nada a ver eu botar esse verso aqui. Às vezes esse verso é um poema só. Né? Então a gente tem que aprender, o poeta aprende com o tempo, com o exercício, que escrever é cortar, como alguém já até disse. Escrever não é colocar coisa no papel o tempo todo, o tempo para ter mais coisas. Não, escrever é cortar. Quanto mais você corta, mais sintético e mais bonito vai ficar aquilo. Porque senão a gente acaba fazendo uma repetição do que já está dito, do que está feito, já está lá atrás. Você termina o verso com uma coisa que você já disse lá e nem sentiu, só porque está bonito. Mas que bonito não. O bonito é aquela coisa do ver. Então, o que você tem que fazer mesmo é reescrever, jogar fora sem pena. Né? Escrever, reescrever, reler. Eu não sei, porque cada um de nós poetas aqui tem uma forma de fazer a coisa, né? O poema. O meu poema, todos sabem, quem me conhece, quem conhece meu, tem muito de oralidade, né? Que vem lá, como ele disse, lá do meu pai, que era um nordestino brabo, mas ele escondia, minha irmã fala muito bem sobre ele, ele escondia o sentimento dele, chorava à toa. E eu, quando cresci, era criança, nós morávamos numa vila que era uma família só, uma vila de 7 ou 8 casas, né? Assim, eu estou perguntando que a minha sobrinha era com a cabeça melhor do que eu, apesar de ser muito mais nova que eu. Ele era aqui na Zona Norte. No Quintino. Tem muitos poemas que falam sobre isso. Então, a gente se reunia nas festas lá e ele sempre cantava, gostava de cantar, e ele falava esses poemas de cor, eu ficava boca aberta. Então, eu tenho certeza que essa minha poesia vem dele. E esse gostar de música e cantar vem dele também. E essa oralidade que eu vejo nos meus poemas. Porque eu só sei que um poema meu está feito, não que ele esteja bom, que o poema só é bom quando chega ao leitor. Não adianta. Você pode escrever um poema, você gostar muito, mas se não tocar outro, é só teu. Né? E eu acho que a poesia tem que tocar, você tem que gostar de qualquer forma. Porque como o Mário Quintana faz, mas ninguém que não gosta do poema do Mário Quintana. Aliás, eu quero te agradecer, me botar no dia do Quintana, porque é um dos três, Quintana, Bandeira e Drummond. Eu sou demais, eu adoro esses três. Entendeu? E ganhei o prêmio Manuel Bandeira, então deu tudo certo. Então essa oralidade vem daí, de ouvir meu pai, vem da Rádio Nacional. Né? Acho que alguns aqui conheceram a Rádio Nacional, aquelas novelas, e lá em casa só tinha uma rádio daquelas General Electric e aquelas coisas, e todo mundo ficava ouvindo novela, e programa César de Alencar, e programa Paulo Gracindo, e Emilinha Borba no Armeiro, aquelas coisas todas. Então, tudo isso foi muito importante na minha formação como poeta, né? E como letrista de música. Vem daí essa oralidade. Quando eu estava dizendo, eu só sei que um poema meu está bom para mim quando eu leio alto, em voz alta. Quando eu escuto, aí eu escuto o ritmo, eu escuto a harmonia das palavras, eu vou lendo, e ao mesmo tempo eu vou tirando. Tá ruim, isso aqui não tá, isso mesmo, isso aqui não tá legal, por que não tá? Só quando eu leio várias vezes. E que eu sinto agora não, agora a música está completa, é que eu fiz o poema. É uma maneira de eu fazer, cada um tem a sua forma, né, seu jeito de escrever. Lúcia, eu acho que você tem, seus poemas tem muito, como o Mário Quintana falou, né? Tem cada poema que a gente escreve, a gente está revelando muita gente. Não é? Seus poemas têm muito a ver com você. Não é? Só que você é uma pessoa muito profunda, e tem outra revelação. Ele é budista, segue o mesmo budismo que eu sigo, não é? Do Nichiren Daishonin, que é um budista japonês, tá? E a gente tem como premissa o autoconhecimento. A iluminação vem através do autoconhecimento. Né? O Thanusia é antigo nesse budismo, né? Ele inclusive já deu, assim, já fez
entrevista, né, para os jornais, revistas, né? E ele é muito querido, assim, né, nesse meio também budista, né? Então, eu queria que você falasse um pouco desse seu encontro com você, não é? E como se expressa também na poesia. E quero também, claro, né, que você fale os seus poemas, alguns poemas aí. Eu acho que eu trouxe, acho que todo mundo pode ler, vai ser muito, é muito bom para quem é poeta ouvir seus poemas pelo... Porque eu sempre digo que a gente escreve, né? Todos nós escrevemos, o poeta, mas a cada leitor reescreve esse poema. A Teresa acabou de ser homenageada lá na Ocupação, todos nós lemos poemas dela, e a gente vê, ela diz, meu Deus, eu não sabia nem que tinha escrito isso. Porque cada leitor lê a sua maneira aquele poema, então ele refaz, ele também é poeta naquela hora que ele lê, né? Ele está reescrevendo e repensando aquele poema, que às vezes a gente nem quis dizer isso. Aliás, eu falo isso num poema que eu disse aqui nesse meu livro, que o poema diz o que o poeta pensa dizer, mais ou menos isso, né? O poema diz, porque cada um faz a sua leitura, né? Eu tenho poemas, às vezes, que eu acho tristes, que as pessoas riem. No meio do poema, as pessoas riem. Então é ao contrário, de desgraça. Mas, desculpa, eu comecei a falar. Por favor, deixa eu só puxar um pedacinho da história. Eu conheci você vendo seus poemas primeiro, eu não conhecia você pessoalmente. Isso nos anos 80, o trouxe aqui no Rio, eu em São Paulo, e a poesia dele chegou num saquinho de pão, em papel craft, aquelas tirinhas de papel, né, escurinhos. E aí, aqueles poemas seus, foi ali que eu soube que existia o poeta Lúcio Cardoso. Nossa ligação da poesia. A poesia, assim, porque a poesia une mesmo. Então, a gente só foi se conhecer pessoalmente anos depois. Eu já tinha começado, né, a publicar e vim ao Rio para lançar meu primeiro livro em 82. Mas era um período muito intenso, né? E essa coisa de ler o poeta, a poesia vai longe. Você escreveu lá, e onde o poema chegar, mesmo quem não te conhece, sabe, conhece o poeta através do poema. Eu nunca encontrei Quintana, mas a gente conhece o Quintana através da sua poesia. Porque o que você está dizendo é que também o poeta só passa a ser conhecido quando a gente lê o poeta e entende a voz do poeta, né? Que é difícil quando o poeta tem a sua própria voz. E todos nós começamos, vou até falar uma coisa aqui, todos nós começamos com os nossos ídolos, né? De escritores, e a gente tenta imitar essas coisas, né? Aquele jeito, alguma coisa do poeta, enfim. E eu, quando comecei a escrever assim, algumas coisas, eu copiava às vezes coisas do Vinícius. Eu sabia que era... Não, o Vinícius já disse isso, mas era só para mim, né? Eu dava para as garotas naquela época e todo mundo adorava. Então eu comecei plagiando o Vinícius mesmo, adorava o Vinícius. Né? E todos nós temos. Até você aprender a ler, esquecer, alguém já disse, né, que ler é esquecer, quando escrever, esquecer o que é meu, que a gente já está introduzido o que é importante dentro da gente. Então, até você ter a tua voz, isso é difícil, né? Alguém leu o Mário Quintana, sabe? Isso aí é do Mário Quintana, isso é do Drummond, isso é do João Cabral, entendeu? Isso é do Turiba, isso é da Teresa. Então, é muito difícil você... Quem lê a Manga vai saber que é do Alberto, tá entendendo? Então tem essas coisas, o poema do Caio, todo mundo vai saber que chegar a esse ponto de, né, de que esse poema tem a cara da Segui, isso aqui é o trabalho, é o que eu estava falando no início, né, pessoal? Isso é o trabalho. Eu sei que esse poema tem tudo a ver com Cacau, ou com a Ana, enfim, é por aí. Esse trabalho é árduo para o poeta. Você conseguir chegar a um ponto de que teu poema seja reconhecido como a tua própria voz. Eu estou falando a 10 mais 2. Mas é para você. O espaço é teu. Eu vou ler um poema aqui, que não é à toa
que ele escreveu. É para o poeta Mário Quintana. Todo homem constrói uma pedra. E pode ser pedra, dessas que não sangram o lugar. Trem morto numa estação desabitada. Mas todo homem pode construir também uma pedra-vida, dessas que viram moluscos, plantas, sementes, dessas que se transformam em luz. O homem que constrói a pedra-viva é aquele que arquiteta o sonho real. Costumamos chamá-lo de poeta. Lindo. Tanúcio, essa sua viagem como escritor, né? Poeta, fico muito feliz, né? Poeta brasileiro, carioca, amigo, né? Tem uma projeção como você tem, né? Esse internacional da poesia. O que te impactou mais lá fora? Como é que você viu a visão dos poetas de lá para com o poeta daqui? Essa não comparação nenhuma, né? Poeta é poeta. Mas tem uma regionalidade, tem um estilo. Foi muito bom o convite feito pela universidade lá de Concepción e depois para Santiago, me chamando como poeta brasileiro entre os poetas latinos, né? Argentina e Chile, enfim, Uruguai. E eles são muito políticos, todos os poetas lá são muito politizados. Então, os poemas geralmente deles são poemas, pelo menos dessa leva que estava lá, a grande maioria eram poemas sobre política, sobre ser político. Entendeu? Era dificilmente se falava de amor ou alguma coisa. Eles têm enraizado quando eu fui no México a primeira vez, também senti isso. Eles têm uma questão cultural enraizada neles, de amor à terra deles, que passa para o texto. Então todos eles eram muito poetas, os poemas falavam muito da terra, do amor à terra, do amor ao país e a coisa social. A maioria, eu acho que 80% falava sobre isso. E eles estavam, eu não queria entrar nisso, mas você perguntou, eles estavam muito assim, me perguntavam sempre como é que o Bolsonaro chegou ao poder no país. Aí eu explicava a minha maneira, como eu acho, né? Mas era uma situação muito complicada. Você, em países estranhos, cercado de gente estranha, e você tem que explicar o seu país para outras pessoas. E todos politizados, né? E todos politizados. Então foi uma coisa muito complicada. Mas fora isso foi maravilhoso, falando com as crianças de várias escolas públicas, umas crianças extremamente educadas, as escolas todas limpas, nada, não tinha grafite, não tinha nada nas escolas, nas ruas. Eu não conhecia Santiago, foi a primeira vez em Concepción também. E foi muito impactante para mim, muito impactante ver essa diferença de cultura, com essa enraizada neles, esse amor pela terra e amor pelas crianças. Depois nós fomos na universidade, o mesmo sentimento, né, de solidariedade. E a gente continuou com um grupo desse encontro, e a situação no Chile está um horror lá, né? Continua. Então eu tenho recebido muita coisa muito triste deles, mas eles estão na rua, todos eles brigando, continuam brigando. É uma coisa difícil de se ver. Mas isso também tem a ver com poesia, mas foi muito bom essa viagem, nesse sentido também. Conhecer povos, pessoas, diferentes poetas, a gente ficou muito unido, né? Nessa coisa toda. Perguntando você, o seguinte, você não descobriu, encontrando esses outros poetas, que
na verdade a poesia é a mesma. Não importa a língua. Em termos de tocar? Isso. Lógico. Foi isso quando eu fui aos Estados Unidos, eu também descobri isso. Poetas do mundo todo. Todos. Japão, não é? É a questão que a gente falou do sentimento, do sentir. Exatamente. Né? A gente sente, eles sentem, e a força da palavra, a harmonia. É muito lindo o espanhol, né? Então, eles têm uma sonoridade fácil de a ser assimilada no verso, né? E flui tranquilamente, muito lindo. Tudo muito lindo. Já que ele falou a força da palavra, a força do verso, eu quero ouvir um poema dele. Não, depois vai. Mas primeiro, esse é o carro-chefe que eu chamo dele. Por favor, esse poema aqui. Gostaria que você Eu não lesse. pensei que fosse falar. Agora. Não, vai ter outra leitura. Haverá uma outra leitura. Mas eu gostaria de você ensejar aqui, só para mostrar a história. E depois nós voltaremos para perguntas, tá? Vocês irão fazer uma pergunta. Ele só vai abrir ouvir um poema dele. Ele vai declamar, eu gosto. Eu já vi ele declamando ele. Não, é isso. É porque a Teresa fez uma resposta para esse poema. Né? Então tu dá a resposta, né? Porque tem uns poemas, para quem faz poesia falada, né? Para quem faz poesia falada, essa coisa toda, tem uns poemas que viram, eu sempre digo, viram a nossa conceição. Como Peixoto, que a gente é obrigado a dizer sempre. E eu faço esse poema com nossa conceição. Nossa conceição, né? Os poemas tem que falar, não falou. Então é isso. Aí ele me pediu, eu faço esse poema cantando um pedacinho da música que é You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. Meu bem, me chama de Humphrey Bogart, que eu te conto Casablanca. Me tira esse sobretudo conta tudo, que eu te dou uma rosa branca. Mas, meu bem, me chama de Humphrey Bogart. Te dou carona em meu carro, Chevrolet, que sou bacana. Te levo, meu bem, pra cama, fumamos nossa bagana. Te provo que sou sacana. Te faço toda a denguice, te dispo que nem a Ingrid, te dou filhos de montão só pra te ver sufocar. Mas me chama de Humphrey Bogart. Faço chover colorido como num bom musical. Te chamo de Lauren Bacall. Te canto, te danço, te mostro entre as pernas meu bom astral. Te deixo pro enxoval meu chapéu preto de gangster, mil poemas de ninar, só pra te ouvir sussurrar. Como te amo, meu Humphrey. Pergunta para a resposta. E aí eu falei para ele, eu vou responder esse poema. Ele, mas assim, vou responder, porque não pode. Chama desaforo. E eu respondi rápido até, porque... Já saiu até na antologia, né? Saiu na antologia. Aliás, saiu na nossa antologia Rios, lembra? Aí eu não trouxe, não. É a Rios, quer ver, porque isso tudo está no blog. No blog eu botei nosso livro todo lá, né? Você já sabe disso. E aí eu falei assim, não, isso eu tenho que responder, esse é o primeiro poema do Rios. Ingrid, meu bem, me chama de Humphrey Bogart, nos Cardoso. Meu bem, me chama é a epígrafe. Meu amor, me chama de Ingrid Beckman, que eu volto a Casablanca. Arranco teu sobretudo, jogo fora teu chapéu de gangster e te levo para Paris, até as margens do Sena para ver a Notre Dame na ilha de São Luís. Te farei tanto carinho de fazer inveja a qualquer Lauren Bacall. Me chame de sua Ingrid, que dançarei para você o Cancan de Montmartre e o Folie Bergère na Praça Pigalle.
Depois me leve em teu Chevrolet bacana até a Riviera. Vamos gastar nosso tempo dando outro fim para nossa história. Mas, se de tudo não der certo, lembre-se, nós sempre teremos paredes. 7 de dezembro de 99. Faz 20 anos que eu escrevi isso. Muito bom. Alguém para fazer pergunta ao nosso... Roberto, por favor. eu gostei, não vou poder fazer pergunta. Eu vou pedir desculpa. Eu tenho uma viagem marcada agora. Eu sou residente, não sou carioca, mas sou residente do Espírito Santo, eu sou poeta marginal junto da UPE. E eu vim aqui para conhecer o espaço e eu fico babando lá do Espírito Santo, quem bota na internet, eu fico... Aí eu falei, Roberto, eu vou lá, mas eu não vou poder ficar muito tempo. Não é curto o negócio. Olha, nós temos um final de semana pela frente. Fique aqui com os convidados. Eu agradeço. Leia a sua parte antes de ir embora, então. Eu falei assim, olha, eu não vou nem olhar assim, pesquisar o meu. Eu vou no sorteio aqui no fundo. Eu peguei a minha cara. E a poesia, você lá no Chile, o poeta jovem, independente da idade, ele escreve sobre o mundo. E um poeta maduro, independente da idade, ele é crítico da situação. Então eu escrevi amor muitas vezes, conquistei grandes mulheres e grandes inimizades também, ciúmes de marido, né? Mas hoje eu só consigo fazer crônicas, independente do fato político do momento, mas do fato político do Brasil há muito tempo distante. E eu estou aqui com um texto que começa com o nome de entrevista e diz o seguinte: diz o poeta orgulhoso que seus cães ouvem Mendelssohn de Mozart. Também ouço isso. Humilde, sonho com manchetes de dias melhores para que os que não comem. Negado, o homem morreu, deixou o cão, o câncer, o corpo, o cofre, os milhos. Deixou o hereditário ódio para dividir entre os filhos. Essa é a grande verdade que eu conheço. Quase parábola. Quando eu morrer, os olhos da minha mãe lembrarão de barcos antigos e os dias anoitecerão lentamente. Só eu estarei amanhecido, vendo a junção das montanhas e dos rios, plenos de auroras e sementes. Gente, obrigado. Desculpe a minha saída. Não olhar para o cedo, mas falar com o coração partido. Vai lá. Foi um prazer. Prazer. Ó, não está me devendo. Olha só, gente. Eu moro numa chácara no Espírito Santo e eu acabei de construir uma fossa séptica. E eu acho que a coisa mais gostosa da poesia amorosa é um troço chamado fossa. E eu pretendo fazer um sarau da fossa. Tanto um objeto carinhoso chamado fossa, quanto um objeto maravilhoso que é onde moram nossos dejetos. Prazer grande. Pode convidar que a gente vai na inauguração. Vamos lá. Vamos fazer uma caravana trocar ideia. Pode convidar para a inauguração. Enquanto a caravana passa, os poetas denunciam a agonia. Valeu. Obrigado. Tudo bem. Dalberto, mas pode se dirigir ao nosso... Eu vou me dirigir porque eu vou tomar o mesmo rumo que eu tinha dito. Do Tanuso. Eu tenho um compromisso em Santa Teresa lá por volta de 6h30 e Santa Teresa é um pouco longe. Você vai deixar uma pergunta para ele? Quero, é isso que eu vou fazer a pergunta. Na realidade, eu queria te perguntar sobre esse momento. Quer dizer, o momento político é muito crítico, o momento político produz fossas, produz perplexidades e tudo, mas o momento poético, e aí eu lembro de Ezra Pound também diz que os artistas, especialmente os poetas, eles são a antena da raça, eles capturam e fazem a reação. E eu queria saber o que você está achando desse momento poético, digamos, nacional, mas também especialmente do Rio de Janeiro, que é onde você milita e onde a maioria
português mais aqui. Biba, Então, na poesia, temos uma poesia como uma arma de resistência. e a gente é dos anos 60, final de 60 e 70, né? Então, esses movimentos nunca deixaram de existir. Né? Nos anos 80, 90, era no Brasil todo. A gente trocava, e até falar isso com os livros que eu trouxe, a gente trocava. A minha casa era uma espécie de albergue. As pessoas vinham tudo contra lugar, dormiam em casa, a gente ia para os lugares. A gente trocava porque a gente é do tempo da carta. Né? Nós não somos do tempo do zap. Porque as coisas tecnológicas se vêm para somar, mas também vêm para afastar. Né? Porque naquela época as cartas nos uniam, a gente ia aos encontros das pessoas, as pessoas iam aos nossos encontros, e hoje em dia é mais fácil mandar um zap e as coisas vão. Depois eu vejo, depois eles se encontram. Então essa coisa ficou, deixou de ser a poesia nessa época agora, devido a essa coisa tecnológica, e estou falando da poesia, né, de nós todos como seres humanos, deixou de ser algo muito pessoal para ficar mais impessoal. Então, o abraço ficou mais distante, o olho no olho ficou mais distante. Um evento como esse é muito importante para a gente. Todos os eventos poéticos são muito importantes. A gente consegue dar voz, ouvir é muito importante também. E trocar. A gente troca desde os anos 70, 80, 90. Tem eventos, não é só no Rio de Janeiro, você morou em Brasília. A gente tem eventos em Recife, em Bahia, Porto Alegre, e em todo o Brasil tem eventos de poéticos. Mulungu, fui lá para Mulungu, lá no interiorzão da Paraíba. A poesia, é por isso que eu fico muito estranhado quando o editor diz que poesia não vende. Não vende porque não faz um marketing em cima de poesia. Senão ela não estaria vivendo Há 20 anos vendendo poesia. Aliás, eu vendo poesia há 40. Então, esses eventos sempre existiram. Então, essa resistência da poesia, da arte, com relação a tudo, porque a gente fica assim com muito medo de falar de política, mas todo ato é político. Né? Toda arte é política, ainda fala de amor. Né? Quando a gente faz um poema, qualquer um que seja, não precisa ser um poema político, entre aspas, a gente está fazendo poesia, está fazendo política de alguma forma, porque a gente está falando de cultura. E cultura é política. Está falando de saúde mental, inclusive, porque é política também. Qualquer música é um ato político. Ela falou, o cara me conheceu através do Astami Boswell, do Humphrey Bogart, e eu fico pensando que isso só nos leva a ter muita mais... Porque a gente não sabe como toca alguma palavra, quanto mais um poema que está solto no mundo, como vai chegar o outro. Né? Então a nossa responsabilidade também é uma responsabilidade social, quando a gente escreve. Né? Porque a gente não sabe como toca o outro. Esse poema As Mortes, que também é a minha Conceição, que deve estar por aí, esse poema me deu 3 alegrias, e 3 alegrias que eu nunca imaginei na minha vida. Primeiro que eu nem gostava muito dele. Foi minha irmã e o Márcio que me disse, esse poema é lindo, tem que entrar no livro. Eu botei ele no Viagem em Torno dele e virou uma febre, uma espécie de febre. Esse poema eu recebi muito tempo, né? 2000, eu recebi uma mensagem de 3 pessoas que eu não conhecia, um eu conheço hoje. Uma senhora que me disse que tinha uma filha, um filho, não me lembro mais, criança, com uma doença rara, e que o filho tinha morrido. Depois de muita luta, o filho tinha morrido e que ela estava pensando em se matar. E não se matou por causa do poema. Quando ela leu o poema, aquilo tocou de tal forma que ela não fez isso. Esse que ficou meu amigo, que eu também não conhecia à época, ele estava deprimido, pensando em morrer. E não morreu, não fez nada por causa do poema. Olha bem. E a outra pessoa que me toca até hoje, ela me mandou
não lembro mais se é Orkut, o que é essas coisas, né? Então, passa tanta coisa. Mas essas coisas eu tenho escrito em casa. Me mandou dizer que por causa desse poema, que ela fazia desse poema uma espécie de oração, ela deixava do lado dela. Antes de dormir, ela lia esse poema. Então, é uma coisa que emociona e ao mesmo tempo me diz, cara, a gente não sabe para onde isso vai voar, o que isso vai acontecer, por que a gente escreveu isso. Entendeu? É muito, A gente quando escreve não sabe para quê. Não sabe. E ele sabe quando Mas a pessoa que precisa ouvir aquilo vai receber a mensagem. Olha a ironia. Caiu contigo. Então vamos lá. Levanta. As mortes. Quando o primeiro amor morreu, eu disse, morri. Quando meu pai se foi, coração descontrolado, eu disse, morri. Quando as irmãs mortas, a tia morta, eu disse, morri. Depois, a avó do norte, os amigos da sorte, os primos perdidos, o piquenês, o siamês, morri, morri. Estou vivo, a poesia pulsa, a natureza explode, o amor beija, me beija na boca. Um Deus insiste que sim. Sei não, acho que só vão morrer depois de mim. Tá bem. Eu tenho poema, tu não tinha separado. Aí, pá. Eu tinha separado, eu estava até levando esse poema. Não, Mas você pode levar. Pode levar, posso. É para levar, tá? Para levar. Pode levar, mas tem que ler antes. Então vamos começar a leitura, então, filho? Então eu leio e eu feliz aí. Quero lhe dar um abraço nas costas, porque uma tarde dessa torna a vida de todos nós um pouco melhor. E a gente fica mais próximo. É verdade. Acho que só vou morrer depois de mim. Né? A gente aprende, né? Sobre o mar. Esse é um poema para quem mora frente ao mar. Né? E eu acho que é um poema de leitura difícil, porque ele é o mar, ele vai na onda. Dizem do mar, barulho, ondas, ressacas, marés, maremotos, marulho. Mas o mar, que sei, são flores e peixes e brincos e brinquedos, e segredos e sol e seixos, e sedas e cores. O mar tem alma doce de amada e pescadores, é verbo quieto. Primeiro, pegada de romeiros e santeiros, pouso dos olhos dos faroleiros, palavra, levando o barco a mundos que não podemos. É de adeus o mar, de sonhos, de espelhos e de ventos. Tem sabor de ar, o mar, de inventos, de estrelas e de lenços. Não é barulho, o mar é silêncio. Então, Gente, só um minutinho para eu fazer esse cortejo. Tchau, querido. Deixa eu dar um abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Eu vou botar para tirar uma foto. ei, garoto. Obrigado pela presença. Eu agradeço muito a nossa Tchau. Tchau. abraço. Vai lá, um abraço. Obrigado, hein? Vou te mandar foto da Gente, perguntas. Alguém tem perguntas a fazer? Nós vamos ler o poema. Vamos ler o poema. Vamos ler o poema. Vou ler um sobre o amor, mas antes eu quero falar um poeminha curto que eu tenho parceria com o Tanus, que ele não sabe, quer dizer, ele já sabe que eu contei depois. É que eu ouvi uma vez uma apresentação dele e ele falou assim, ao menos uma alma será salva pela poesia. E aí eu completei, nem que seja do próprio poeta. Então eu tenho uma parceria com o Tanus, entendeu?
Tá até publicado. Bom, então vamos lá. Sobre o amor. Fica de pé, Maria. Aqui. É uma artista, uma grande cantora também. Aliás, vai ser a nossa próxima convidada em dezembro, Marisa Sorriso. Dia 8. E quem que vai. Quem é o. Vai ser surpresa. Sobre o amor. O amor acaba quando começa. Como morremos no momento de nascer. Morre sem hora marcada, já que toda hora é exata para se morrer. Morre sem pressa e razão. Na esquina, num beco da lapa ou de copa, debaixo de chuva ou de sol, sangrando nas manchetes de tiro, faca ou flor. O amor não sabe do nada ou quando, não tem rascunho ou projeto, não faz roteiro algum, morre por morrer, simplesmente, de agonia ou de alegria, aos poucos, aos solavancos ou empurrado de um barranco. Num hospício onde os loucos mandam, numa igreja antes do sim, num trem, num barco, num táxi, num avião, morre o amor. Todo dia, o amor é um cão, um santo, um Deus, um diabo, um talvez, um salve-salve. Mas cheio de sentimentos, de mágoa, dor e desprezo, de desespero, morre. O amor morre sempre do próprio amor, morre de amor. Cheio de histórias comoventes e sem sentido, cheio de dedos para dizer acabou. O amor é assim, queima no peito e explode como vulcão. Deixa cinzas e rastros. Covarde, porque sabe que nenhuma palavra é maior que o não. Bom, Já leu? Ainda há tempo. Fica a ideia. Desculpe, eu não sabia que eu ia agora. Começar de novo, tá? Ainda há tempo. Fica a ideia da poesia e da morte. A pedra no caminho, o feijão cabralino, a aurora da minha vida. Fica a impressão de que tudo passou, como um empurrão no precipício, abismo sobre abismo. Alguns amigos, alguns amores e a sensação angustiante de que sobraram palavras e faltaram palavrões. À altura dos cabelos brancos, uma lição. É preciso chutar o balde. Sempre há tempo para desarrumação. Não, eu acho que uma pessoa que sabe. O poema Chorando sobre o poema foi feito para o Ferreira Goulart. Deixa eu contar a história desse poema rapidinho. Eu estava no ônibus, lendo um livro do Goulart, um dos últimos dele, aquele Muitas Vozes. Aí eu, do nada, é isso que a gente estava falando sobre. Você não sabe como um poema toca em você. Aí eu estava no ônibus e vi um poema dele chamado Sob a Espada. Falava sobre morte, mas não era nem o melhor poema do Goulart, mas eu sei, eu comecei a chorar. Eu chorava dentro do ônibus e falava, nossa, pelo amor de Deus, que me conhece, pai. Eu não conseguia parar de chorar em cima. Por isso que aí eu fiz esse poema chorando sobre um poema. Qual é o poema? Sob a Espada é o nome do livro Muitas Vozes. Isso é uma história. Isso é a força da poesia como ver que incomoda. Né? E o poema é assim, debruço sobre o livro. O poema invade olhos, tecidos, vozes.
Que espada mais aguda que o eco de seu som? Que fogo mais forte que eterno além da paixão? A palavra viva transcende a sua hora. Sempre é tempo que não nasceu. E o poeta é só um homem dentro de Deus. Agora eu vou ter uma responsabilidade. O nome fez esse poema que eu acho lindo, maravilhoso. A Hora Absoluta. Foi premiado esse poema. É lindo. Estranho meus mortos, abre as janelas, penetra em meu quarto e me sufoca. Insinuante me beija e sangue em mim, alegrias e pecados, acariciando sem pudor meus sonhos, minhas partes e meus ossos, meus mortos e seus gemidos. Tem rostos, sinais e olhos que fagulham calafrios. Ousados, vêm no breu do sono, que dormem em minha cama e me despem, e se debruçam sobre meu corpo, silentes e queridos, e rezam, e choram por mim, como a lua chamando sua outra metade, como um espelho colado nos próprios dedos. Meus mortos sem censura, meus delicados mortos, que à noite penteiam meus cabelos e solidários preparam meu jardim. Saiu dois prêmios. O que é? Para Carlito Azevedo. Não sei o que é poesia, não sei nem quero saber. Prefiro a interrogação ao ponto final, a busca do que eu encontro. No dia em que eu souber, não caberá mais em mim do que dela me alimenta. Viagem e salvação. O outro é Por Acaso, para Liliana. Quem foi ao cinema esta semana? Quem hoje leu a poesia do Quintana? Quem com coragem mudou a sua cena? Que trama descobriu para o seu teatro? Em que espelho construiu a sua fama? Com que dente sorriu para a Gioconda? Com que tintas coloriu seu retrato? Quem lembrou da canção e se levou ao céu? Quem enlouqueceu? De quem viveu e morreu de amar? Quem plantou gerânios e viu Deus? Quem olhou para as manhãs e se deixou queimar? Poema para qualquer ano novo. Para minha sobrinha Eliane. Acolher pássaros, suas sombras de liberdade e beleza, ouvir seus piares de dor, fome e prazer, compreender a expressão das asas, pousá-los nos ombros, deixar-se com eles nessa viagem de busca e de calma. Ser pássaro na sabedoria de maravilhar-se com a vida, ínfima e pouca, em seus mínimos detalhes de mistério e poesia. Aprender a transformar migalhas em sementes de ninhos e dividi-las. Entender a nervura das distâncias, os obstáculos, quedar-se quieto à espera do canto e do voo. Esse poema foi o primeiro poema que eu li de Taluce na minha vida. E foi justamente esse que estava no saquinho de pão. Esse que estava no saquinho de pão. Última sessão de cinema. Eu escolhi de propósito. Os olhos de malombrando na tela. E o peito sussurrante da menina bela. A boca de malombrando na tela. E as mãos da sorte nos seios dela. As coxas de malombrando na tela. E o suor do pubis doía nela. A mão no escuro escolhe o momento exato de agir. Ágil, segura as pernas da menina ao lado. Rock Hudson beija Elizabeth Taylor. As pipocas se contorcem de prazer. Só que achei um poema que eu não conhecia. Dois lados.
E nesse eu tenho uma proposta. Depois eu conto. A observação dos gatos. Ah, foi dedicado para Helena Ortiz. Eu sei, está escrito aqui justamente por causa disso. O gato guarda em si um poeta, nos ritmos e nas pausas, nos cios de seus silêncios, nos saltos por seus fantasmas, nas luas de seus mistérios, nas rimas de seus miados, por amar a liberdade dos telhados. Esse poema eu vou publicar na próxima antologia de poemas de gatos. Que legal. Que vai ser o próximo, já está pronta. Só de gatos, 7 poemas de gatos. Então o próximo são mais 7 poemas de gatos. Já está aí contigo. Tá justamente. Eu trouxe de surpresa para você. É porque eu sou chata, você sabe? Desculpa. Aqui. Mas você mandou, eu vou lá no lançamento. 7 poemas chegou hoje da gráfica. Você vai entrar com esse poema no próximo. Eu vou fiscar do seu poema. E vai ser em inglês também, que é bilíngue. É pouca porcaria, né? Sério. O meu foi Morada. Ali, Esse também é um poema que ganhou 2 prêmios em primeiro lugar. Morada, ela é linda. Ali, onde os girassóis aprendem a dor do sol, o mar salga as algas primeras. E os peixes aprendem guelras e escamas, onde o primeiro homem sangra o primeiro dente e sacia a sede do próximo. Ali, onde os jardins sonham suas texturas de seda, a primeira palavra se pronuncia e a primeira lágrima mancha a face serena. Onde os incessos queimam peles e copulam flores, frutas e mel. Ali, onde se ouve o nome que será seu, o escolhido, o criado, o nome que será chamado eu. Onde as estátuas morrem, pedra e amálgama, e se fazem alma. Ali, no moder das línguas, no arder das chuvas, onde se reproduzem sombras e auroras, e o silêncio se faz poema e ilumina a terra. Onde Deus habita e dança, bafeja seu hálito e alivia sua febre. Ali, dentro dos umbigos, onde se ordenam tempo e movimento. No oco, onde explode e vive, único, o azul. No abismo onde reverberam os instintos, é que o amor, nascedouro, cresce belo e a tudo inunda. Próximo. Eu vou ler. Ela lê aqui primeiro e depois. Cilada. O amor não é a lua iluminando o arco-íris, nem a estrela guia mirando o oceano. O amor não é o vinho embebedando lençóis, nem o beijo louco na boca úmida do dia. O amor não é a angústia de se encontrar o sorriso, nem o vermelho do coração dos pombos. O amor não é a vitória dos navios e dos barcos, nem a paz cavalgando cavalos alados. O amor é, sobretudo, a faca no laço do laçador. O amor é, exatamente, o tiro no peito do matador. Como se não fosse a Deus. A vida se vai como o gelo se desfaz, lento, frio, queimando as mãos. Nem as baratas me comovem mais, nem as moscas, nem os cães. Dentro de mim, a família é um osso a estalar. Pergunto se o cego que vê Deus enxergará. Debaixo do seu peso insustentável, o amor não responde. Sonhei ser belo como os italianos e espantalho meu corpo se deteriora por vento. O verso e seu silêncio não me salvam, e por mais que tente, sou menor que minha esperança.
Entretanto, não quero escrever sobre paredes. Paredes não sangram. Registro. É no silêncio que melhor te amo. Pássaros quebram suas asas nos ninhos, a música dorme seus acordes, o monstro marinho esconde sua face. Te amo no silêncio de tudo. Quando na noite livros se escondem das poeiras, sinos cortam seus tendões, corpos nus retesam dedos, músculos, diafragmas, e telefones se calam, como beijo cala a língua. É no silêncio, quando as pedras descansam das dores dos pés e os mares sabem das calmarias dos peixes. É no silêncio, sem culpa dos torturadores, no silêncio de santos em pecado, no silêncio paciente do voyeur, que te amo melhor, ouvindo tua chegada, lambendo tuas pegadas, cozinhando os teus ossos e teus dentes. É no silêncio, tão mais e mais e mais, no silêncio dos ventres e dos umbigos, que te compreendo melhor, e a vida melhor, e aos homens melhor, que te ouço delicado como um soco no vento, e durmo feliz, mastigando teus gemidos. Apenas uma razão. Escrevemos para agarrar o que não sabemos. O que não cabe em nós ensinamos. Escrevemos para possuir o que não vemos. Alguma coisa movediça, luz intranquila, boca imensa nos engolir. Escrevemos para agarrar a vida. Autorretrato. O tigre, em silêncio, é o que penso. Quando ataca, é o que posso. Vou aproveitar aqui a minha vez para agradecer a oportunidade de ter conhecido esse grupo, me apresentar para o meu amigo Turiba, meu amigo desde a adolescência, trabalhamos juntos também, e aproveitar e dizer que ele vai precisar sair. Vou ler antes. Eu tive a sorte de pegar 3 tempos do poeta, questionamentos, afirmações e bom humor. Chá, que irrespirável mentira me habita. O que me encurrala sem paredes? Que segredo imenso e brutal entre mim e o que sou? Por que dentro a poesia? O que é o poema? Por que ele me espanca? Todo o rosto é máscara que se move, o amor e a TV. Te convidei para a cama foito, preferiste a novela das 8. Fiquei sem eira nem beira. Mãe, por que eu não sou Tarcísio Meira? Mas com prazer para você. Então, 3. Chá, uma frase e alguma Eu não sou da Eu não sou. Senão estaria lá na novela. Mas a Clécia, vamos ler Tempo de espera. A mãe guarda o tempo nos bordados. Móveis dançam, seus pés ao vento. Quadros nas paredes se deslocam. Vestidos e sapatos se entrincheiram. A mãe guarda o tempo nos bordados. Relógios roem obras do silêncio. A escuridão é imensa e sem tamanho. Agulhas afinam as veias dos teclados. A mãe guarda o tempo nos bordados. A espada do pescoço se enternece e adormece o sono no sofá. Que amores, que gozos, que asas, que dardos. A mãe guarda o tempo nos bordados. Não é o mar que leva o barco, é o barco que o desloca. Na boca, um leve ruflar de cansaço. A mãe guarda o tempo nos bordados. Atam-o em linhas, aprisionam-o em panos, novelos de sombra e de plágio, memória que se esgarça e se finca. A mãe guarda o tempo nos bordados. Por trás dos óculos se vinga.
da paz das borboletas, para março. Moro em mim animais bravios, perigosos, eriçam os pelos e rangem os dentes. Emitem urros por qualquer hora ou motivo, mas dormem em mim tranquilos quando me conto das borboletas pousadas sob os vitrais noturnos. Ponte para o Otávio, entre eu e mim um abismo imenso. Origem, eu não sou de onde nasci, eu não sou de onde vim. Nenhuma língua me engana, nenhuma terra me enterra. Eu sou onde estou, eu sou onde sou. Esse poema ele foi musicado por uma musicista peruana. Um dia ela me mandou dizendo que tinha visto o poema e que há muito tempo ela não sentava no piano e se tocou. A música ficou muito linda, ela cantando. Eu fiquei todo feliz, cara, cantando. Ela fez em português mesmo? Não, ela fez em português, porque ela sabe português, ela não fala inglês, fez uma música, ficou linda. Gente, eu também vou me despedir, eu vou ler esse para me despedir, porque eu tenho um casamento lá no Caxambu. É uma confraternização, uma churrascaria, mas é um grande amigo, não posso deixar de estar lá. Fiquei muito feliz de você ter vindo. Eu também gostei muito, infelizmente, eu queria dizer uma coisa aqui, um depoimento bem breve, prometo. É uma coisa interessante, que as coincidências acho que não foram só coincidências, não. Você pegou um poema aí que você falou que foi o primeiro que leu dele, outros falaram de coincidências. Eu achei muito interessante, porque quando falou do Quintana, falou que ele começou a escrever, lançou o seu primeiro livro aos 38 anos, eu comecei a escrever aos 40 e lancei meu primeiro, meu segundo, depois disso. O primeiro poema do Quintana que eu peguei para ler aqui, embora ele tenha uma veia cômica muito interessante, era um melancólico, que é o meu estilo, bem melancólico. E esse que eu peguei seu, O Terno e Fio do Tempo, eu estou com meu pai internado no hospital há um mês. E eu li esse poema seu no livro, eu achei muito tocante. E foi o que caiu para mim. Então veja que não são. Acho que essas coincidências não são tão coincidências. O acaso não existe, a gente aprende. No budismo a gente aprende que o acaso não existe. Não estamos aqui nesse momento por acaso. Então eu vou ler para vocês, eu acho que é bem interessante. Ele diz assim: o menino, o pai e o violino, unidos, únicos, sozinhos. Árvores num jardim de delícias, dedos de brinquedos do destino. Delicados, os gestos do pai ensinam ao menino o violino. Cordas num mesmo abraço, sons de um mesmo sino. Só a vida determina a equação dos caminhos. Não se sabe onde doeu o grito, quando o elo foi perdido. O menino cresceu do pai entre solidões e atritos, e nunca mais se tocaram como se toca no violino. É quase uma sequência, por acaso no sorteio saiu uma sequência também, é um pouco memorialista seu. Eu só assim não entendi porque lábios que beijei, pensei que fosse alguma coisa romântica. É porque meu pai gostava demais do Orlando. Porque a música Lábios que beijei fala de pai, a gente não costuma beijar os lábios. Embora em algum lugar não se beija pai, filho dele na boca. Velhos, chama-se Lábios que beijei. Velhos lembram meu pai, orgulhosos, tristes, severos. Gaivotas de voos traçados, ventos que inverteram rumos. Velhos lembram meu pai, caminhos enviesados e sem turnos, janelas surdas, portas trancadas. Velhos lembram meu pai, na delicadeza e na rudeza, na desajeitada angústia de não saber se dar, na dor que não quer se mostrar. Velhos lembram meu pai, um Deus sem anjos, um bicho assustado, um grito de socorro. Agora na sequência chama-se Reino. Teu corpo é sempre um mapa a explorar novas terras, novas pedras, luzes piscando,
geografias estranhas para mim. Desenho nele bússolas, estrelas, faróis e me encontro em céus desconhecidos, em florestas onde brincam duendes, onde matas crescem e rios se cruzam. Teu corpo gera em mim um ser faminto e te espero como um lobo espera a caça. Mágica e fantasia, sonhas sonhos inexplorados e és som de outros espaços chegando através da noite. E eu, menino, contente, quando olhas para mim, assim como nasceste. Retoque no retrato, para Carmen Moreno. Minha irmã escritora. Meu pai cabisbaixo, pescoço metido entre as pernas, de queixas e queixos, quase um livro de Rodão. Meu pai entre meias e chinelos, brincando raízes no nada, teatro particular, de circo e medo. Olhos no assoalho, moído. Olhos que não viram nem a mim, nem a mãe, nem a mão. Olhos soterrados, gravejados de... Tá baixo. Aí esse é para todos os poetas. Podemos afirmar que se é de madrugada que se geme o poema, você, a lua, acredita em sua outra face? Porque só os poetas podemos dizer para que serve chocar um poema feito uma puta doente e gangrenosa. Porque só os poetas sabemos a dor do fruto que sequer nascido. E é triste porque vira traça, traçado de boteco, inferno de bolero. Porque só os poetas podemos saber a medida exata do medo, das andas, dos navas, dos torquatos, das clarices, das Cecílias, dos Andrades, das pessoas, dos Lorcas, dos Lopes, que pastoreiam almas dos que nada temem, dos que entendem de mercúrio e gases. Porque do escuro, ou da falta, ou da sobra, ou do não suicídio, para o sucesso, sabemos nós, o algodão do papel em branco, somos nós. Mais alguém vai falar? Valdir. Boa tarde, pessoal. Estava escondido aqui atrás. Tá olhando. Então, divagações metafísicas sobre a morte de um pombo. Esse poema, eu acho o seguinte: todo poeta, ou quase todo poeta, fez algum poema em relação ao no meio do caminho tinha uma pedra, né? Aí eu ousei fazer isso aí, divagações metafísicas sobre a morte de um pombo. E por coincidência, ao ler esse poema, eu lembrei que há 45 anos atrás, descendo no trabalho aqui na Rio Branco, frente à rodoviária, nós íamos de carro, né? Eu e meu primo, quando passa 5 pombos para atravessar a rua, em frente à rodoviária mesmo, né? Na Rodrigues Alves. Ele parou, exatamente. Aí ele parou o carro. Os outros que vinham atrás, todo mundo parou. Esperamos os 5 pombos passarem, né? Aí vamos embora. Mas saberam, eram eles que estavam Eram 5. Eram 4, né? Eram 4. Mas existia o quinto bico. Até fiz uma... Era o George Martin, né? Exatamente. Então, observando, né, lembrando disso, chego à conclusão que nós regredimos, quer ver? Um pombo morto na rua é somente um pombo morto na rua. Independe do movimento dos astros, não incomoda o sol. Não impede o bater dos ventos, nem o cair das chuvas. O mundo não vai girar ao contrário. O arco-íris não mudará suas cores, porque um pombo está morto no meio da rua. A vida seguirá tranquila e todos os amores permanecerão intactos. Pernas pularão o incômodo obstáculo, porque ao pombo morto só caberá o lixo do esgoto. Será no máximo assunto para um poeta torto. Baixa, você ser torto da vida, né? É o gosto, né? O gosto não, é torto. O gosto é do grande. Mais alguém vai ler algum?
Se alguém quiser fazer alguma pergunta, porque no final eu gostaria que você falasse, porque nada como poeta falando seus próprios poemas. Eu vou falar. Já que você falasse um ou dois poemas que você mais gosta. De escutar você Os poemas já estão aqui. Eu acho que a gente pode fazer. Eu vou ver uns poemas inéditos então. E de repente sobrar tempo um conto, posso? Claro. Tem esse nome de contista que. Oi? Uma canção? Já Para cantei. quem se ama. Não, a sua. Eu não tenho, não, o que eu tenho, as minhas eu não sei, feito com os outros. O que você quer que eu cante? O que eu vou cantar, gente? Com essa voz linda, você não tem Só tem direito mais a poema. Então eu vou fazer. Pode ter que fazer baixinho, né? Vamos Pode fazer altinho mesmo. Então, vamos cantar junto e eu falo um poema junto, tá? Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar. Em cada despedida eu vou te amar, desesperadamente eu sei que vou te amar. E cada verso meu será pra te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar. Que o amor é assim mesmo. Hoje perto, amanhã distante, caminhando para o tempo da paz. E como se anda por lugares vãos. Hoje fica, amanhã não fica, porque hoje é cedo e amanhã é tarde. Amor é característica do incrível. Ri, amanhã chora, depois nem ri nem chora. É sempre uma vontade de ficar, mas sempre um adeus pelas estradas. E não adianta sofrer, que a dor de amar nem é dor, é somente uma paz mais intranquila. Hoje ele manda carta, cartão, amanhã bilhete, depois telegrama e desaparece sem mais notícias. Que o amor é assim mesmo e nem adianta. Ele mesmo dá, ele mesmo tira, numa corrente inconstante de alegria, prazer e sofrimento, num sonho mal sonhado e incolor, numa completa inconsciência de si mesmo. Faz poesia. Amanhã é notícia de primeira página em jornal sangrento. Que o amor é céu e inferno. E resta o consolo de que se assim não fosse, não seria amor. A eterna desventura de viver, a espera de viver ao lado teu, por toda a minha vida. Viagem. Não, olha, eu posso, só que esse vídeo estará na internet daqui a umas 2 semanas, né? Quem é que vai produzir, editar? Ela está chegando, né? Ela chega amanhã, então provavelmente no final de semana, no meado da semana que vem, já estará esse vídeo na internet, ok? Bom, a Marisa me pediu, não tem como dizer não. Olha, quando ele está procurando aí... Eu vou ver um conto, não sei se eu tenho paciência. Tem esse lado também aí, de contista, que vai sair um livro ano que vem de contos. Primeiro livro de contos. Deixa eu ver se é aqui. É um livro, é um conto que já foi 2 vezes premiado até no concurso de conto. Não sei se é nesse. Ou no outro. No prêmio FEMUP, que tinha em Missouri. Até aqui. O conto se chama Sobre o Sangue. E foi dedicado ao esposo dela que faleceu, Adalberto, que era um grande escritor também, um grande poeta. E ele um dia me contou uma história familiar. Eu escutei e escrevi sobre isso. Mais ou menos, óbvio, né? Mas o eixo foi mais ou menos uma história que ele me contou.
se chama Sobre o Sangue. Diz assim: eu tinha 8 anos, chovia. A imagem da mãe envelhecendo, olhos no chão, envergonhados, vergado o corpo no tempo, cresceu comigo, enraizar assim na pele. Aquele homem, o pai, na rua enorme, e nós, 5 irmãos e a mãe, abraçados em frente à casa. Não voltou mais. Desde então, a vida passou a ser a imagem da chuva nos cabelos da mãe. A mãe nunca permitiu nem porquês nem senões. Qualquer dúvida, cortava no ar a resposta. Bastava o silêncio de um gesto, o olhar perdido na janela, entendíamos o clamor dos nãos que a boca não ousava pronunciar. A mãe forte, na vida em que durou, morreu aos 60. Nunca mais outro homem, nunca outra língua, nunca outro sexo, nunca mais amor, nunca mais mulher. Agarrava seus filhos, às vezes sorriso nos cantos dos lábios, gargalhadas não mais permitidas. Uma vizinha ali, uma tia por lá, cada vez mais escassas as visitas. Mas foram os dias nas janelas que ficaram em minha memória. Ela, o rádio na Ave Maria das 6 da tarde, a calmaria barulhenta e íntima que não passava, a vista esquecida nos postes, nas moscas que brincavam na luz. Perdia-se em si mesma, calada, atenta aos passos do vento, rezando por algo que nem ela mesma entendia. Dizia nada, como se aguardasse o tigre, o cão, o anjo e seu bote. Toda a casa olhava o mundo através daquelas retinas úmidas. Morreu aos 60, fisicamente, na janela, depois de tanta roupa lavada a pagar por nossas vidas. Antes, enterrara 2 filhos, restaram-me 2 irmãos menores. Aquele homem, o pai, não sumira de mim no tempo. Estava comigo, dormia comigo. Era a sombra que teimava para me sentir vivo, como se pele, mãos, corpo. Encobria-me nos lençóis, mastigava minha comida, bebia meu vinho envenenado. Aquele homem, o pai, não sumira de mim no tempo. Mas não era um fantasma. Era quase minha alma, quando eu entrava nos sonhos sem rosto, olhos na nuca, meu destino, minha razão, meu ódio. Lembrá-lo passou a ser uma maneira de me vingar do tédio e do tempo. Uma maneira de regurgitar prazer e nojo. Cresci com ele. A imagem retorcida nos passos sem volta pela rua. Cresci num adeus. Talvez por isso não consiga fincar raízes, construir família, amigos, casa. Tenho pés no vento, no ar que me leva sempre para algo não pronunciado, para uma palavra nunca dita. Sou uma fuga. Os 2 irmãos se casaram, família, filhos. Só eu refém. Poucas notícias depois daquele vulto sumindo na rua. Soube que construíram nova família, outros filhos, numa cidade vizinha. Como perdoá-la depois da chuva nos cabelos da mãe? Como esquecê-lo perdido? Agora, essa vontade de vingança que não sei bem onde explodira, essa faca na mão, como explicá-la? Por que, depois de tanto tempo, a vontade de encontrá-la, a vontade do confronto, do duelo, o desejo de abrir esse vulcão, essa querência de vida e de morte? Nada me respondia, nem o espanto, nem a cegueira, nem Deus, nem o diabo. Era ele e eu, e um adeus no meio. Cheguei cedo à cidadezinha, uma rua principal asfaltada, outras ruelas que se esgarçavam em barro e lama. Pedi água num boteco. As mãos no bolso do paletó tremiam. O objeto cortante furava o pano e quase rasgava minha pele. Como voltar? Por que continuar? Por que a vida me escolhia para esse jogo de dados? Pensei que os poucos olhares da cidade imaginassem sobre minha chegada. Saberiam de tudo.
Senti calafrios, mas a voz da mãe na janela da casa, com os cabelos e o rosto molhados de chuva, perguntou: o senhor conhece por aqui o seu Malaquias? A pergunta me soava como gelo no sol. Me sentia derreter, pequeno, arrependido, querendo voltar. Mas a vida não é uma luta de boxe. No boxe, pode soar um bombo antes da derrota. A vida é abismo sobre abismo. Seu Malaquias, o enfermeiro? E quem não conhece aquele santo homem por aqui, meu Deus? Aqui na cidade é ele na terra e Cristo no céu. Aquele dali só sabe fazer o bem. Sai por aí, de casa em casa, a cuidar dos velhinhos e das crianças, cuida da saúde delas, dá remédio, até abriu uma creche para ensinar o povo a ler e a escrever. Seu Malaquias é mesmo um santo, seu moço. Mas quem é que pergunta? O suor de um vento frio me passou no rosto. As pernas tremeram. Pensei que fosse desmaiar. E agora? Que merda eu estou fazendo aqui? Eu sou filho dele, disse, sem muita certeza. Filho? O senhor disse filho? Moça, filho do seu Malaquias? Meu Deus do céu, que coisa boa! Me dê um abraço, moço. Filho dele é como se fosse meu filho também. Abraçou-me realmente emocionado. Venha, vou lhe mostrar onde fica a casa dele. A casa amarela era simples, bem cuidada, com jardim e portão de madeira. Fiquei bom tempo parado na calçada em frente. A faca no bolso, olhar vidrado à espreita. Um adeus no peito, uma dor que vinha de memoriar as poeiras. Um velho surgiu na varanda, caminhando lento, arrastando chinelos. Era como se eu quisesse fugir da realidade e ela me chegasse em sombras e espelhos, e nunca o sonho se fizesse tão real. Abriu o portão e dirigiu-se à rua, calça listrada feito pijama, camisa branca de botões, pele morena. Caminhava devagar, sob o peso dos ombros, o pai. Aos poucos, seguiu, corpo em febre, olhos em fogo, coração estilhaçado, o sangue nos dedos. Bati em seu ombro. Aqui está o resultado da sua... Bati em seu ombro. Todos os deuses dos anos perdidos, todos os santos dos tempos passados, todas as músicas não mais ouvidas, todos os latidos dos cães, todos os ventos bravios, todos os amores esquecidos, todas as vergonhas das virgens, todas as ruínas, todos os risos dos demônios, enfim, todas as dores ali se aplacaram. O corpo voltou-se vagarosamente, fixou seus olhos nos meus, não precisou um gesto a mais. Adalberto, meu filho, uma lágrima de mais de 30 anos rolou em meu rosto. É muito forte. Foi muito. É um poema, é um conto, é um poema. É um conto muito poético. Eu vou então dizer 2 poemas inéditos. Você vai sair. Só uma coisinha. Aquilo que foi dito, na hora que você bateu a mão no ombro dele, do Alberto, apareceu no celular do Alberto assim: aqui está o resultado da sua vida. Falei, caramba, pode ser combinado. Deve ser ele. É porque o conto, eu acho que toda... A famosa memória não é artificial aí, é inteligência. Só pode ser, porque está interferindo no seu conto, que é ser autor também. Mas eu acho que o conto, né, fica em... Como eu acho que tem que ser, os contos são todos mais ou menos em aberto. Porque eu acho que é isso que é bom, que o leitor aqui faça o final, entendeu? Então fiquem abertos se ele mata o pai ou não. Existe. Essa lágrima não vai matar. A lágrima pode ser de raiva também. A lágrima pode ser vontade de matar de raiva. Muito verdade. Cada um faz o seu final aí. Eu vou falar, posso falar 3 poemas que eu saí no próximo livro? Então tá. Um se chama Natureza Morta. Já está no prelo? Não, é Natureza Morta. E ele olhou a sua obra, distante, alheio. Pensou na espécie criada à sua semelhança.
Do seu observatório, trevas, tempos mortos, melancolia e abandono. Como sabermos de Deus? Como chegarmos ao seu pensamento? Como alcançarmos o seu infinito olhar? Existiam árvores, céu, matas, sol, montes. Moviam-se mares e rios nos desvãos do mundo. Havia sombras para o descanso e animais para o abate dos abutres. Havia esperança e alegria, e vidas e vida. Mas havia cadáveres nos campos de guerra. Havia lençóis e velas acesas. Havia armas nas mãos das crianças e bombas nas mãos dos homens. E peixes asfixiados nos lagos, narcisos incontáveis. E havia o olho de Deus a nos espiar. Quem sabe quando o sol explodir no cosmos, não restará sequer memória do homem no espaço, nem a revoada do cantar dos pássaros, nem os galos cabralinos tecendo manhãs. Só a volúpia das baratas nos buracos do universo. Então, nessa hora, ele poderá vislumbrar a sua obra e amar o vazio e o silêncio. Esse poema aqui é uma experimentação, uma experiência que eu fiz sobre um poema da poeta norte-americana Diana de Prima, que eu vinha conhecer através do Carlito Azevedo, no jornal. Eu achei muito legal e eu fiz mais ou menos e dediquei a ela. Eu chamei de Corações Absurdos, que diz assim: então eu perguntei por que ela veio. Não sei, talvez tivesse algo a falar, ela disse. Eu perguntei, por que não fala? Não sei, talvez não seja nada importante, ela disse. Então eu disse, a cadeira está vazia, senta. Ela não se moveu e o silêncio abraçou o mundo. Por que veio? Eu perguntei. Acho que queria falar algo, ela disse. Então eu disse, a cadeira está vazia, senta. Ela permaneceu com a cadeira vazia. Você sabe porque eu vim? Ela perguntou. Não, eu disse. O silêncio voltou a sacudir as cortinas. De repente ela disse, eu te amo. Eu disse, eu te amo, senta. Ela sentou. O silêncio rugiu como um leão na floresta. Agora esse aqui eu chamei de 4 narrativas sobre o tempo. A Astrid tem um verso que eu acho maravilhoso, que quando, depois que ela amadureceu, né, ficou idosa, ela faz um poema genial, e um dos versos é ela: hoje eu não sou mais mulher, sou uma pessoa. Aí eu fiz esse poema, que eu me remeti a esses meus versos também, que eu falo aqui. 4 narrativas sobre o tempo, que o tempo é um eixo na minha poesia, né? Estou sempre falando sobre o tempo, essa que é a verdade. Diz assim, são 4 tempos. Primeiro tempo. As horas deslizam sobre os ponteiros. Ontem, vi um rosto andando na rua. Ele não me viu. Sequer me olhou pelo celular. A velhice tem o dom de nos deixar invisíveis. A TV me desligou. Dormi bem com meus pesadelos. Hoje conversei bastante comigo mesmo. Não gostei do meu interlocutor. Acho que devo emagrecer um pouco, ou será essa camisa amarela? Meu coração está repleto de vazio. Só uma certeza. O céu é maior que o mar, mas cabe todo dentro dele. Segundo tempo. Tudo é muitos. Em suas asperezas e vértices, luz e trevas, vazio e pleno. É o olhar quem dita o corte. A verdade se move se nos movemos, como se o mundo não passasse de uma geleia que caminha conforme nossa carcaça. Uma xícara que se quebra deixa de ser xícara ou só perde seu objeto. Uma vida morta deixa de ser vida ou persiste no ar da memória. Tudo é muitos. E se Nietzsche matou Deus, não posso enviar-lhe uma carta?
Terceiro tempo. Viver é caminhar morte adentro. Sol penetrando a noite. Mar salgando o deserto. Cada flor que nasce se desfolha ao entardecer. Todo amor treme quando amanhece. Nuvem obrigatória, trem de descaminhos. Sinto-me correndo atrás dos ponteiros do relógio, sempre atrasado e longe. O coração num silêncio, sem nada dentro. É por detrás das palavras que Deus se escreve e se esconde. Quarto tempo. O amigo, a mãe, o amor partiram. Caminhar pela praia dissolve a neblina no rosto. O pão de açúcar é metáfora amarga na montanha. Talvez coubesse em pedras futuras, mas me esgueiro entre os dentes das frutas e me alimento das flores noturnas. Distraído, Deus sussurra algo que não entendo. Tudo continua como o vazio permite. A vida segue entre soluços.